Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário. Queridos e queridas, nós vamos dar continuidade do ponto que nós paramos na aula passada, a não ser que vocês queiram já agora tá pontuando alguma coisa, ou como eu fiquei no meio do caminho, não concluí exatamente o final da aula, mas deixei em aberto para a gente dar continuidade. Então, de repente, nas minhas falas, ficou alguma dúvida, alguma questão, vocês quiserem agora já no princípio, a gente já começa a aula aí já com alguma pergunta, algum comentário aí do que vocês lembram. Tem que perguntar se lembram. Lembra da aula passada, irmão? 7 dias atrás? De onde nós paramos? Alguém anotou alguma coisa aí? Essa é uma prática que a gente recomenda também, tá? Caderninho ali, de anotações. É uma memória que não falha, né? O caderno, é o papel, isso. A Nathalie ali, para dar o exemplo aí para os demais, para os marmanjos, né? As meninas geralmente sempre foram mais organizadas. Aí o varão ali representando também, o Felipe representando os varões. Mas desde a escola a gente já sabe que as meninas, elas colocavam florzinha, né? Tinha diário, e sempre foram muito mais organizadas do que a gente. Mas ainda bem que o Felipe ali não me envergonhou, não, e nem os demais, né? Tá a representação da classe. Então, assim, tenham esse hábito, anotem, tá bom? Isso vai servir para vocês futuramente, inclusive, né? Vão lá pesquisar a aula, nem sempre lembra, e as anotações de vocês é fruto da reflexão e da conclusão. Então tenham esse hábito aí, a memória que não falha, escapa muita coisa da nossa mente, mas aquilo que a gente anota fica lá, né, registrado. Bom, mas ninguém quer falar nada, então vou iniciar daqui, tá bom? Então vamos lá, nós falamos, eu iniciei o finalzinho da aula sobre a declaração de Jarabacoa, né, que é uma declaração, um documento que foi elaborado por alguns líderes na República Dominicana, na cidade de Jarabacoa, né, ou Jarabacoa, é por isso que foi chamado Declaração de Jarabacoa, que foi feito na cidade em 1983. Nós não estamos falando de algo muito distante, né? De aí 40 anos atrás, 30 e pouco, sou ruim de conta, 38 anos atrás, não é isso? 38, 39, me ajuda aí, minha área não é exatas, é humanas, irmão. Então 2 mais 2 eu ainda dou conta, mas se passou disso aí eu já me enrolo todo. Então 1983, 2020, vai dar 38 anos, não é isso? É isso, né? Se não for também não tem problema, não vale nota, não importa. 1983, tá? Então foi feito aí por alguns líderes, né? Então a gente vê aqui mais já para o lado da América Latina, né? República Dominicana, numa perspectiva de uma teologia que não é uma teologia europeia, né, que é oriunda da Reforma, que trabalha muito mais os conceitos, as doutrinas, mas é uma doutrina que, aliás, quando eu falo assim que não é europeia, não é que não teve também na Europa algo parecido, né? Só não teve na linguagem e em uma realidade que era totalmente diferente da América Latina. Então, quando você pega o continente europeu, é outra, né, outra realidade, outra estrutura do que o continente aqui sul-americano, por exemplo, tá? Africano, sul-americano, tem aí as diferenças. E alguém disse que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam, né? Então, quando a gente tem contato com a realidade, pode ter certeza que a cosmovisão, a mentalidade, os pensamentos são diferentes, são realidades diferentes. Dificilmente uma pessoa que vive na Europa, né, num contexto cultural muito rico, numa estrutura social muito abastada, eu não estou dizendo que toda a Europa vive assim, né? Mas em alguns lugares isso ainda é uma realidade. E a pobreza deles lá é outra pobreza, né? É diferente da nossa, né, irmão? A pobreza deles lá não é uma falta de estrutura social,
São outras questões lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então a mente vai ter outras percepções de mundo, e a mente inclusive até mesmo do discípulo de Cristo, né? Mas quando vem para as nossas realidades, não quer dizer que a gente está adaptando o Evangelho, só quer dizer que o Evangelho com essas características, para a nossa realidade, né, de desestrutura social, de desigualdade social, o Evangelho aqui, com essas perspectivas, fazem mais sentido. É por isso, por exemplo, irmãos, não me parece que não tem muito resultado a teologia da prosperidade que nós conhecemos, né? Essa mensagem que, olha, se você tiver fé, Deus vai te prosperar, você vai ter sucesso, vai ser empresário, vai ter o melhor dessa terra, você vai ser cabeça, não vai ser cauda, e aquela bobagem toda, né, que falam em nome de Deus e usando textos fora do contexto, não funciona, por exemplo, lá na Etiópia, não funciona lá em Maputo, não funciona lá na África em muitos contextos, não funciona em muitos lugares, né? Onde a miséria ela é intensa, tá certo? Então assim, a gente percebe que não é evangelho em si, né? São mensagens falseadas. Agora, quando a gente vem para uma realidade difícil e a gente propõe, prega, aplica, vive o evangelho em todas as dimensões que o evangelho pretende, porque o que o evangelho pretende, irmãos? Entrar na vida do ser humano em toda a vida do ser humano, em todos os aspectos, né? Nós estamos discutindo nessas aulas para cá, nós estamos acho que 2 meses juntos, ou um pouco mais, 2 meses e meio, nessa tônica de que a salvação não abrange só a alma, né? A salvação para a eternidade, mas é a salvação como um todo, e a vida eterna começa-se aqui, porque vida eterna não é vida sem fim, não é vida longeva, mas é vida de qualidade. E o Evangelho pretende já ir resgatando não é só um indivíduo, porque esse aspecto também de uma salvação tão individual, né, que contempla apenas a pessoa como indivíduo em detrimento do coletivo, isso também não é bíblico, porque Deus está salvando a raça humana, a humanidade, nunca a pessoa desconectada, fragmentada de um todo, né? Eu acho que eu brinquei com vocês, não sei se foi com vocês que eu brinquei, mas eu disse que essa ideia de que um membro pode viver fora do corpo só funciona naquele filme da família Addams, né? Que é a mãozinha, aquela mãozinha que anda sozinha lá. Né, irmão? Então, assim, isso não funciona, muito menos no Evangelho. E nem tampouco numa estrutura social onde a sociedade ela não é autônoma. A sociedade ela é constituída de pessoas que se interligam de alguma maneira, que dependem uma das outras, né? Em tempos de crise a gente vê como que a gente depende um do outro, que a gente não é autônomo, a gente não pode se isolar, a gente não pode viver dentro das nossas bolhas, né? Nos momentos de crise, como a gente percebe, e o rico muitas vezes percebe como ele precisa lá da pessoa tão pobre, mas que leve alguma coisa para ele. Ele pode ter dinheiro, mas se não tiver alguém que forneça, né, irmão? Então são nessas horas que muitas vezes a gente vê o quanto a humanidade ela é interdependente, tá? E aí nessa perspectiva, esse documento aí de Jarabacoa, né, ele trouxe o seguinte, que o serviço cristão é baseado na graça. Tá? Todo serviço cristão é baseado na graça, no senso de missão e deve atuar nas áreas fundamentais da sociedade. Então, os irmãos chegaram nessa conclusão, né? 1979, antes um pouco, os irmãos também, os líderes mundiais tinham chegado também nessa conclusão que a gente falou lá sobre o Congresso de Lausanne. No século XVI, Calvino, né, o neocalvinismo, também já tinha chegado nessa conclusão de que o Evangelho é para o homem todo, em todos os aspectos da sociedade, tá bom? Não é uma doutrina nova de Calvino, não é uma doutrina nova desses irmãos lá de Lausanne, não é uma doutrina nova desses irmãos aqui na República Dominicana, mas é um evangelho que foi proposto lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, onde a gente percebeu, a gente já leu, né? Estou fazendo uma recapitulação até meio extensa aqui, mas só para a gente entender um todo, né? Ou não deixar alguns pontos desses sim fugir da nossa mente, mas ter toda essa construção, esse prédio de construção na nossa mente, tá? Eita, deixa eu ver aqui que alguém está falando alguma coisa.
Ah, tá, posso sim. Irmãos, eu sou homem. O homem consegue fazer uma coisa só de cada vez. Então, se eu falo com vocês e leio aqui, né? Pode ter certeza que a mente vai. E agora, o que está acontecendo? Os neurônios assim, o que está acontecendo? Que terremoto foi esse? Eu acho que foi algum irmão, tá? Mas eu vou. O de Jarabacoa, né? Porque o de Lausanne eu acho que eu postei lá. Mas o de Jarabacoa, aliás, eu vou postar os dois por via das dúvidas, né? Mas os dois lá. São poucas páginas, vale a leitura, faça isso só para você. Eu estou dando um resumo, pontuo alguma coisa, mas esses documentos, não é aquele documento técnico chato, sabe, irmão? Não é. Então a gente fala em documento, já fala, oh, meu Deus, lei, ponto 1, ponto 2, não sei o que. Não, é uma leitura bem interessante, tá certo? A gente fala documento porque é um documento, né? Mas a leitura é muito boa, tá? Que bom que alguém se interessou, espero que os demais também se interessem quando eu postar lá. Então eu falei sobre, né, que esse Declaração de Jarabacoa propôs para que a igreja atuasse na vida do indivíduo, na formação do caráter desse indivíduo, é o que a igreja deve fazer, né? Formar caráter de pessoas, amados. A igreja, ela deve ser uma agência educacional. Eu não estou dizendo de uma educação formal, estou dizendo de uma reeducação do caráter das pessoas. Quantas pessoas participam de igreja, mas os seus caráteres não são moldados, trabalhados, transformados segundo o Evangelho, né? Nós aceitamos muitas vezes pessoas que não são éticas, que não têm uma vida moral, né, dentro das nossas igrejas. Olha só, isso é inaceitável, tá certo? Eu não estou dizendo que devem participar das nossas igrejas pessoas que são, né, perfeitas moralmente, porque isso não existe eticamente, mas nós precisamos ter entre nós uma proposta de discipular as pessoas. A gente chama de discipulado mesmo, reaprender a vida. Então, como que você, irmão, vai ser agora, segundo a vontade de Deus, um esposo, segundo a vontade de Deus, um pai, segundo a vontade de Deus, um genro melhor, né? Um cunhado melhor, uma sogra melhor, um cidadão melhor, um profissional melhor, que tenha a ética do reino de Deus, gente de caráter mesmo, né? Gente que tem as virtudes de Cristo proposto pelo Evangelho. Então, trabalhar no indivíduo, cada pessoa para nós é alvo desse discipulado, tá? Na família é algo fundamental, né? De nós estarmos reeducando as pessoas, como deve ser um convívio familiar, os valores que a família, aliás, a família já é um valor para nós caríssimo, para nós cristãos. Em momentos que a gente está vivendo, né, de algumas décadas para cá, poucas décadas para cá, a desfragmentação da família, a ridicularização da família, né, como se família fosse algo nocivo para a sociedade, né, essa estrutura de família mesmo, né, pai, mãe, seus filhos, a sua prole, como sendo de fato a base nuclear da sociedade, amados. Então, a importância de nós, na igreja, ensinarmos a conjugalidade, qual é o papel do esposo, qual é o papel da esposa, combatermos o machismo, que é pecado, combatermos o feminismo, são distorções extremos, né, dos papéis de um e de outro. Então, o machismo é pecado, o homem sendo bruto, mandando na mulher oprimir a mulher, isso não é bíblico. Alguns pensam que o patriarcado, né, dá direito ao homem a ter essa posição. Não, claro que não. Jesus, ele reprovou isso. Jesus foi um revolucionário na sua época por tratar mulheres como ele tratava, com dignidade. Então não é que Deus ou o Velho Testamento era machista, o contexto histórico era. E aí sempre o Evangelho tenta, né, e faz essa proposta de fazer com que esse desequilíbrio, né, possa então ser corrigido. Então ensinar mesmo. Papel dos filhos de respeito e reverência aos pais, que os pais são autoridade, que o homem deve equilibrar e dosar, né, as áreas da sua vida para que a família não fique prejudicada, né, de repente em pretexto de que está buscando conforto, ascensão profissional e prejudicar a família de alguma maneira, né? Muitas vezes as igrejas evangélicas, elas ensinam errado que o ministério está acima da própria família, da esposa. São coisas horríveis que a Bíblia
da margem, que a Bíblia não apoia. Então, trabalhar na família, tá certo? Na educação também, eu acho bem interessante nós pensarmos, não é novidade, isso já tem por aí, é que é uma proporção bem pequena, né? Mas nós temos escolas confessionais, e essas escolas confessionais, a proposta não é catequizar pessoas para convertê-las, tá? Mas é ensinar os princípios mesmo, tanto é que é chamado de escola por princípios, né? Então nós temos algumas escolas boas aí, como por exemplo nós temos escola católica, escolas espíritas. Alguém me falou esses dias aí, um pastor aqui de Serra, ele falou: André, a gente precisa repensar porque nós fazemos o seguinte, nós vivemos nossa vida toda na igreja, mas quando a gente vai morrer a gente está num asilo espírita, né? A gente está no hospital católico. Então olha que coisa interessante, e o que a gente está fazendo pela sociedade? Não seria a proposta, tudo que é pró-vida, tudo que é para benefício da sociedade, não deveríamos nós, os discípulos de Cristo, propor tudo isso? Porque outras religiões propõem isso. Se nós temos, né, o Evangelho, e irmãos, eu falei para vocês, mas como já faz bastante tempo, talvez vocês tenham esquecido, a estrutura que nós temos hoje, que não existia, não é que a sociedade sempre foi assim. Não, isso tudo é fruto de uma construção na sociedade. Não existia cemitério como existe hoje, não existiam hospitais como existe hoje, não existiam escolas como existem hoje, não existiam orfanatos, que é uma coisa bem interessante que talvez eu fale daqui um pouquinho, tá? Porque é uma realidade que nós temos no nosso Brasil, né? Órfãos, 32 mil órfãos que nós temos no nosso Brasil, mas enfim, é algo que a gente discute um pouquinho mais para frente. Orfanatos nós não tínhamos, asilo nós não tínhamos, essas estruturas sociais não existiam, penitenciárias nós não tínhamos, né? Tudo isso foi criado por cristãos, amados. Eu já falei isso para vocês. Então, assim, como que nós conseguimos criar toda essa estrutura social, né, para a gente tentar amenizar ou equilibrar, né, trazendo uma justiça social e esse equilíbrio social? Como que nós criamos isso? Surgiu de um pensamento, de conceitos, por causa do Evangelho, do entendimento que nós temos de Evangelho. Como nós conseguimos propor tudo isso, estruturar tudo isso e abandonar tudo isso? Na mão daqueles que não temem a Deus. Na mão daqueles que não têm os princípios e os valores do Evangelho. Como que nós negligenciamos isso? O porquê que nós jogamos isso na mão de pessoas que não temem a Deus, e nós reclamamos hoje, muitas vezes, quando essas coisas não funcionam, por lá estarem muitas vezes pessoas que não têm ética cristã, que não têm uma moral cristã, que não têm valores cristãos. Percebam, amados, né? Como muitas vezes a gente reclama, eu até postei algo esses dias, né, ontem eu acho, que nós, igreja, não sofremos por ter um mundo que temos. Eu acho que o mundo sofre por ter uma igreja que tem, tão negligente, não é? Tão omissa. Então, bem por aí. Trabalho é algo... Irmãos, o trabalho é um conceito tão bíblico e diferente do que temos hoje. Eu já falei muito isso, né? E eu acredito que os irmãos já ouviram, se não falaram, não pensaram, e se não pensam isso, mas isso está na nossa cultura, né? Ah, irmão, vou sair para trabalhar, vou matar um leão por dia. Né? Vou para batalha, vou para guerra. Olha as expressões que a gente usa, né? Sei lá, um mês atrás aí eu vi um rapaz aqui, um irmão, falando o seguinte: eu tenho que trabalhar, né? Esse Adão só complicou minha vida, né? Como que se o trabalho fosse o castigo de Deus para o Adão, né? O trabalho já existia antes do pecado, irmão. Deus colocou o Adão lá para cuidar, cultivar do jardim. Então o trabalho não é uma penalidade de Deus, né? Não é um castigo de Deus. A palavra trabalho vem de labor, né? Lavoura, aquilo que se planta para o sustento da vida. Essa é a ideia de trabalho, biblicamente falando. Só que a palavra trabalho, né? Trabalho, pegaram de outra origem, que é tripalium, né? Do latim, tripalium. Tripalium era um objeto de tortura na Idade Média. Então é por isso que as pessoas têm essa ideia, né? Meu trabalho é uma tortura. Não vejo a hora de me aposentar, né? Chega na segunda-feira, já vai assim burrado. Chega na sexta, não vê a hora da sexta-feira, o dia, né? Sexta-feira, porque agora, graças a Deus. Aí vem aquela ideia de que o trabalho não é algo secular. É o que eu ouço muito, né? Seu trabalho secular. Alguns falaram assim: André, mas você ser professor de ensino médio é o teu trabalho secular? Eu falei: não, jamais.
Eu entendo que se eu for um gari, se eu for um garçom, quem quer que eu seja, eu serei sempre um profissional que estará honrando a Deus, glorificando a Deus. E eu devo fazer, como diz a palavra, tudo para a glória de Deus, né? É um senso de missão, que é o que nós lemos aqui da declaração de Jarabacoa. O que nós fazemos, serviço cristão, dentro e fora das igrejas, porque a gente vai trabalhar isso na próxima matéria, esse conceito dessa dualidade, né? De que tem coisas profanas, tem coisas santas. Tem lugares santos, tem lugares que não são. Para o santo, todo lugar é santo e eu posso santificar aquele lugar. Tá certo? Porque não houve, na época de Jesus ali, por exemplo, existia a mentalidade religiosa, que é outra coisa, irmãos. Quando a gente lê o Antigo Testamento, né, muitas coisas que estão lá é uma construção de uma realidade religiosa, limitada, que Deus estava gradualmente ensinando o povo, se revelando para o povo. Então o Antigo Testamento não é a revelação plena de Deus e da vontade de Deus. Deus está trabalhando, né, com toda a longanimidade na história para levar esse povo à plenitude, que é a própria forma de viver como Jesus propôs, que é o Novo Testamento, né? Então o que acontece? Quando a gente vê as leis do Antigo Testamento e a gente pega Jesus, por exemplo, dá a impressão que Jesus está quebrando leis, mas não é isso que ele está fazendo, tá? Senão seria uma contradição. Vou dar um exemplo para vocês. O Antigo Testamento dizia que se alguém tocasse em algum morto, essa pessoa ficaria impura cerimonialmente, né, em algum cadáver, em algum morto, enfim. Ficaria impura cerimonialmente, não poderia nem participar lá dos cultos e tal, tudo mais. Jesus toca lá no caixão, né, consequentemente no defunto também, e Jesus não fica impuro, ele ressuscita o rapaz. Essas ocasiões também valia para uma pessoa que tinha um fluxo de sangue, uma mulher menstruada, por exemplo. Vem uma mulher menstruada há muito tempo, toca em Jesus. Na lógica religiosa, Jesus que deveria ficar impuro. Mas o que acontece? É Jesus que purifica a mulher. Percebam, amados, né? Como que a gente entende tudo errado de uma forma religiosa e não evangélica, porque o evangelho é tão vida, onde a morte não pode jamais se sobressair, né? Onde o que nós fazemos deve ser de tal maneira a expressar Deus, deve ser de tal maneira a estar refletindo a luz do evangelho, a natureza de Deus, que não haverá trevas densas nenhuma que possam sufocar essa luz. Pelo contrário, é essa luz que vai dissipar as trevas, não é? Então, a gente muitas vezes foi ensinado que nós não devemos nos relacionar com algumas pessoas ou em alguns lugares, né? Porque esses lugares nos contaminariam, ou essas pessoas nos contaminariam. Mas calma aí, Jesus ensinou o contrário, que nós devemos ser luz e o sal, né? Para que serve o sal? E o sal só tem sentido se ele estiver fora do saleiro, porque o sal dentro do saleiro só serve para enfeite. Os crentes dentro de um monte de igreja, né, irmão, que não saem, que não extrapolam as paredes, que não saem dessa bolha e afetam a sociedade, os seus meios de convivência, é sal dentro do saleiro, fica muito bonitinho para enfeite. Parece até um bocado de gente santinha, perfeita, gente que vai para o céu, né? Só que vai para o céu sozinha, tão egoísta assim. Então nós temos nossas bolhas, e é isso que esses irmãos entenderam, é isso que eu entendo de Bíblia, inclusive, que nós precisamos viver um evangelho na vida. Eu entendo que Jesus nos ensinou isso, né? E que se eu de fato conheço o evangelho, se eu sou regenerado, cheio do Espírito Santo, eu não vou temer ninguém que seja tão contra o evangelho que vá me influenciar, porque a influência, amados, deve partir de nós para as pessoas e não das pessoas para nós. Nós temos, a Bíblia vai dizer, maior o que está em nós do que está no mundo. Nós temos a verdade, o poder do evangelho, nós somos nascidos de novo, né? Então, se somos cristãos genuínos, nós não tememos ter relação com ninguém, porque ainda que essa pessoa seja um depravado, um pervertido, um corrupto, nós é que teremos o poder infinitamente maior de libertar essa pessoa, de levá-la ao conhecimento da verdade e não ela nos corromper. Aqui o que muitas vezes a gente percebe é uma conversão superficial, uma conversão que ela não é verdadeira,
Uma conversão que muitas vezes não é a conversão para o Evangelho e somente de religião para religião. É por isso que muitas vezes pessoas que elas atuam fora da igreja, elas muitas vezes têm características de pessoas corruptas, embora frequentem igrejas, não é? E aí a gente também vai na próxima matéria, vocês vão perceber que quase uma continuidade dessa, falar sobre a vida integral, né? Essa vida que é inteira, onde eu não tenho compartimentos na minha vida, onde eu não tenho minha vida social, minha vida profissional e nem minha vida religiosa. Minha vida é uma só, ela não pode ser fragmentada nem compartimentalizada. Então a gente entende aqui que o trabalho também é algo onde a igreja, o discípulo de Cristo deve influenciar, tá certo? A economia, eu falei, a saúde, falei, a cultura deve ser resgatada também. Infelizmente, nós demonizamos toda forma de cultura, né? Isso ao longo do tempo. Então, a dança, a arte através da dança, da música, né? A arte através de pinturas, a arte através de esculturas. Lembrando que Deus não proibiu fazer esculturas. Deus proibiu fazer esculturas para representá-lo e se dobrar diante delas. É diferente. Senão Deus estaria se contradizendo quando mandou fazer os querubins e um bocado de outras coisas lá, tá? Então a gente precisa entender também esses detalhes aí. Mas assim, a arte, por exemplo, a arte deve ser redimida, porque faz parte da cultura, né? Depois eu vou passar para vocês alguns autores aí, tá? Na próxima matéria vocês me lembrem. Abraham Kuyper, Herman Doyard, uns cabras que parece que está falando língua estranha, né? Eles são os holandeses, norte-americanos e tal. Huckmacher, Francis Schaeffer, Guilherme de Carvalho, aqui um brasileiro vivo, inclusive, tal. Eles vão lidar com esses aspectos, né? De que o Evangelho também tem uma mensagem para resgatar a cultura, porque a cultura faz parte do ser humano. São expressões nossas. É por isso que muitas vezes nós temos maus músicos, tá certo? Nós temos maus artistas, né? Nós temos maus profissionais na área da cultura, porque isso é tido muitas vezes como algo mundano, secular, não espiritual, né? Pelo contrário, quando a gente vê a história, nós vemos muitos homens de Deus, muita gente de Deus, produzindo tudo isso e expressando aquilo que é dom de Deus, porque é dom de Deus. Quando a gente vê lá em Êxodo, se não me falha a memória, Deuteronômio também, acho que repete aí a passagem, mas é o Espírito de Deus que capacita dois homens, chamados Bezalel e Aholiabe, para que eles pudessem ter a capacidade de produzir um monte de arte, irmãos. Olha que coisa linda, não é? Então, instrumentos, né? Tudo, não tem nada profano, não tem nada. Então, nossa igreja brasileira já proibiu guitarra, já proibiu bateria, já proibiu um bocado de coisa, né, irmão? E aí eu proponho para os irmãos, olha o violãozão aí, ó, atrás do João Pedro aí, coisa boa. Mas o violão é um negócio mais clássico, né? No MPB, um negócio acústico, mais leve, tal, de boa. A guitarra é do Satanás, porque é pai do rock, e a guitarra e a pedaleira nem pode. E a bateria, então, não é órgão. Aí essas distorções, irmãos, faz com que a gente não afete, não transmita, não propague, não compartilhe o Evangelho por todas as vias possíveis. Olha a guitarrona aí, ó, do capiroto. É nada, né, João Pedro? Essa é de Deus, né, irmão? Essa e qualquer uma, né, irmão? Depende do propósito para que se toca, né? Brincadeiras à parte, amados, o que eu quero colocar aqui para vocês é que o Evangelho, ele também tem uma mensagem para esses aspectos da vida, tá certo? E se nós entendêssemos isso, imagina quanta influência nós não poderíamos ter neste mundo, que não só se limita a uma pregação. Imagina só, tem uma companhia de teatro, inclusive essa camiseta aqui, não foi nem a propósito que eu vim não com ela, eu já gosto dela mesmo, e está combinando aqui com a minha bermuda. Aqui assim, online eu posso dar aula de bermuda. É uma confissão de pecado aqui que eu faço para vocês, né? Bermuda e chinelão. Chinelão já veio mesmo. Eu sou um batista clássico, né? Bermuda e chinelo, tá tudo certo. Então, assim, eu até perco o raciocínio quando eu vou falar besteira, né? Estava falando do que mesmo, irmão? Qual era o ponto que eu estava tratando aqui? Companhia de teatro. Não foi pegadinha não, que eu esqueci mesmo. Companhia de teatro. Essa camisa, por exemplo, é de uma peça que eu assisti, né? Rua Azusa, tá? Rua Azusa. Aí assisti outras peças dele. É uma companhia mundial que tem, que é a Giovanni Si, a mais conhecida.
no Brasil, talvez até do mundo, né? Uma companhia mundial que tem em muitos países, tá? Não é só uma companhia de teatro, é uma companhia de missões. Faz missões, assim, coisa extraordinária na África e em outros lugares também, né? E assim, não sei se aqui no Espírito Santo eles têm, deve ter também, né? Que agora tá tudo restrito. Mas em São Paulo lá, inclusive, eles compraram um teatro, no meio lá dos teatros, onde até eu morava lá perto, os principais teatros lá de São Paulo mesmo, né? E eles compraram um teatro e assim, as peças são maravilhosas, artistas fantásticos, fantástico, mano. Não é aquele negócio assim capenga, deficitário que muitas vezes a gente vê. Eu não estou desprezando ninguém, pelo amor de Jesus, tá, irmão? Não tô. Mas a gente vê cada atuação ruim. Eu já fiz Jesus, já fiz o Salomão, eu também já atuei aí, tá? Então eu sei que eu sou parte dessa coisa ruim aí que muitas vezes a gente pensa que é coisa boa, né? A intenção é das melhores possíveis, Deus recebe, é do coração, mas assim, né, irmão? É para Deus, né? Então a gente pensa que para Deus vai de qualquer jeito, pelo contrário. Então nós precisamos, inclusive, ter em todos os segmentos da sociedade homens e mulheres de Deus que redimam isso, que sejam um diferencial em qualquer atuação da sociedade, inclusive nas artes também, não é? Então músicos é algo assim que muitas vezes deixa a desejar. Um músico que seja poeta, eu conheço poucos no meio gospel. Você tem muito músico que é músico industrial, né? Você tem muita música que é música para vender, que são feitas para vender, é outra história. Mas poetas, homens que de fato são consagrados e mulheres consagrados a Deus para produzir arte, aí a gente tem poucos, né? Poderia falar de alguns aqui para vocês, depois eu detalho em outro momento.